De conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Então, isso é pra gente abrir o nosso próximo bloco, que é mudando de conversa. Dá pra mudar a conversa aí, Lu Macário? Só se for agora, Tina. Mudando de conversa. Muito bem. Ele é médico, cardiologista, legista, violonista, baixista, desportista e adora futebol de botão. Boa tarde, meu queridíssimo amigo Luiz Cláudio. Boa tarde, Cristina. Tudo bem? Queridíssima professora. Ah, você viu aí Rita Lee, né? Você gosta demais de Rita Lee. Muito, muito. Né? Sou admirador dela. É, grande compositora do rock, né? Muito bom. Agora, eu vou pegar aqui uma frase dessa música de Rita, que diz, eu até botei ali, ó. Se por acaso eu morrer do coração, é sinal que amei demais. A Rita Lee tem razão? Amar demais faz mal ao nosso pássaro cardíaco ou não? Nada, mais demais foi muito bem. Faz muito bem, né? É, ela aí fazia um comentário meio irreverente, meio humorado. Uhum. Se morrer do coração, pelo menos amei demais. Amei demais. E amar faz bem. Faz bem Não tenha sempre, dúvida né? disso. Agora deixa eu te perguntar, as doenças do coração matam mais do que o câncer, é isso? Sim. São as campeãs do mundo inteiro. Nossa. Nada no mundo mata mais que as doenças cardiovasculares. Uhum. Inclusive as guerras perdem para as doenças cardiovasculares. Que coisa, hein? Sim. Estatisticamente falando, é... Sim, sim. Em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, inclusive em Vitória da Conquista. Nossa. E o que é que é bom para o coração e o que não é bom para o coração, Paulo? O que é bom para o coração? Boa alimentação, Uhum. manter o peso normal, fazer exercício. Tá. 3 coisas fundamentais. Uhum. Hábitos de vida que favorecem a saúde cardíaca. O que é péssimo para o coração? Obesidade, cigarro, colesterol alto, diabetes. Tá. Aí você falou em colesterol alto, eu quero... E o mito do ovo? O ovo é o que você sabe, né? Eu sou bastante interessada nisso. eu sou interessadíssima nisso. Eu como um ovo por mês e olhe lá, né? Mas é uma... Você não acha gostoso dar um ovinho? É ótimo. Assim, né? Ótimo, né? E aí, faz mal pro coração ou não faz? Olha, até agora, o que a ciência tem a esse respeito como resposta, né? Atual, baseada não em opiniões, baseada em todas as pesquisas que já foram feitas a esse respeito. Ingerir 2 a 3 ovos por semana não faz mal. Não. Cozido Mesmo- ou frito? Cozido. Cozido. Fritou é diferente. Qualquer alimento que é submetido a um óleo sob fervura, aquele óleo ali ele muda suas propriedades moleculares e torna-se ruim. Por exemplo, o óleo que é poliinsaturado, que é o óleo mais saudável, ferveu, ele torna-se mais saturado. Certo. É uma característica molecular dos ácidos graxos. Por ser mais saturado, ele entra na cadeia, diretamente na cadeia de formação do colesterol e do colesterol ruim. Portanto, nada frito faz bem, inclusive o ovo. Então, se tiver de comer um ovinho frito, de vez em quando, né? De vez em quando. De vez em quando. Você notou aí que ela gosta do ovo. É, Pois é. mas eu de vez em quando, Você deve ter tem uns problema. 2 meses e meio, eu já resolvi comer Não, mas a tecnologia já nos proveu uma solução fácil para isso. Ah. Hoje, com as panelas de Teflon e até materiais antiaderentes já mais eficientes que o Teflon, você bota um mínimo de manteiga e dá para fritar. E se você fizer Pouquíssima frito gordura. com em vez de usar óleo e tal, colocar leite, resolve alguma coisa? Bom, Você sabe? essa receita eu não conhecia. Mas o leite, se for desnatado, a quantidade de gordura é muito pequena. Se for leite comum, também não vai fazer muita diferença, não é bem Bota melhor. manteigona Eu não. acredito que seja bem melhor que o óleo puro. Tá. Agora, o que tem mais colesterol? A clara ou a gema? Qual a diferença de É a um e outro? gema, é a gema. Repare, o embrião, quando ele é formado dentro do ovo, ele vai precisar de nutrientes para se desenvolver. Então, a clara é a fonte de proteína que tem ali dentro. É só proteína. Para a formação das estruturas do pinto, do pintinho. A gema, ela contém a matriz genética, grande quantidade de colesterol e também vitaminas, carboidratos, que vão ajudar na síntese dos tecidos. As penas, os músculos, a pele, os ossos. Mas a clara é só proteína. Não existe qualquer outro... Então você pode comer a clara sem problema. Sem problema.
O colesterol mesmo, para quem se preocupa com ele em relação ao ovo, está na gema. Muito bem. Agora, uma pergunta aqui. Manteiga ou margarina? Margarina. Ainda a margarina? Sim. Porque Apesar de todas as críticas, ainda a margarina. A margarina. Desde que não submetida à fervura. certo. A fervura. Isso. Muito bem. Agora, tem uma coisa que as pessoas me pediram para perguntar. As temperaturas baixas, como o inverno de conquista, faz com que a pressão suba? O que é bom para a gente? A gente está num clima mais quente, num clima mais frio? Como funciona a pressão arterial nisso? Conquista, nós estamos no meio termo. Isso. Faz muita diferença não. A não ser que a temperatura baixe muito. Estou me referindo a 5 graus, 2, 3, 0 graus negativos. Aí sim nós notamos diferença. Por exemplo, a pessoa que se expõe ao frio tem uma discreta elevação da pressão, sim. Quem se exercita no frio já está provado que aumenta o risco cardiovascular. De eventos cardiovasculares. Mas nós estamos nos referindo a frio mesmo. 2, 3 graus, 0, menos 1, menos 5, menos 10, é esse frio. Frio de conquista, nós estamos no meio termo. Então, a gente pode andar, pode fazer sem problema. É neutra. Né? Essa temperatura é neutra. E a intensidade dos exercícios tem a ver com a idade ou isso não influencia nada? Os estudos epidemiológicos demonstram que o exercício que faz bem é o exercício leve e moderado, em qualquer idade. Exercício intenso, aí eu vou exemplificar, exemplo, maratona, outro exemplo, triatlo. Essas provas de ciclismo de 100 km, 200 km, por exemplo, a exemplo do Tour de la France. Essas provas há aumento do risco cardiovascular. Mas uma pessoa, por exemplo, de 50 anos, ela pode fazer 2 horas de exercício numa academia? Pode, desde que tenha feito os seus exames. Gradativamente adquira este condicionamento. Certo. Chegou na academia, primeira semana ainda de academia, já quer fazer 2 horas, isso não vai dar certo. E esse negócio de medir a cintura tem a ver com... Sim. A circunferência abdominal, chamada de cintura, ela também é um dos fatores que demonstram que a pessoa tem mais risco de ter uma doença cardiovascular. Homens acima de 94, mulheres acima de 90, isso pelas diretrizes nacionais. As diretrizes europeias, por exemplo, já é um pouco mais folgada. Mulheres acima de 95, homens acima de 108. A cintura. Cintura. Mas aqui para nós, para todo mundo gravar, assim, tem um número em mente que fique fácil de memorizar, 95 para homem e 90 para mulher. Pronto. Tenha uma cintura menor do que isso e você terá um menor risco cardiovascular. Agora, Luiz Cláudio, eu tenho observado também que muitos jovens têm tido assim, problema de mal súbito e terminam vindo a óbito. Como explicar isso? Bom, vamos separar a população que tem doença cardíaca e não sabe e a população que é sadia. Certo. A maioria é porque tem alguma doença cardíaca e não sabe. Não passou por uma avaliação, não sabe os seus limites, ou até sabe e extrapolou os seus limites. E dentre essas doenças, as mais comuns são aquelas doenças genéticas que produzem arritmias cardíacas, e uma doença específica do músculo cardíaco que chama-se miocardiopatia hipertrófica. A pessoa pode não ter sintoma nenhum e o primeiro sintoma é a morte súbita. Entendeu? Agora, depois disso aí, nos jovens, que são a população que mais pratica esporte, já vem as causas mais raras, problemas de válvulas, algumas miocardiopatias. Bom, agora a população não jovem, que não tem doença cardíaca, é jovem, mas é sadio mesmo. O que é que acontece aí? Prática de esportes em condições inadequadas. Quase sempre. Exemplo, não se hidratou adequadamente antes de fazer um esporte vigoroso. Pode provocar. Claro. Algumas mortes são causadas por causa disso. Ano passado morreu um maratonista na prova do Rio de Janeiro. Ele tinha tido diarreia 2 dias antes e resolveu correr a maratona. Ele morreu pelo chamado distúrbio eletrolítico. Ele perdeu sais minerais em excesso, já tinha uma deficiência porque teve diarreia, resolveu correr. Resultado, parada cardíaca por falta desses sais minerais. Outro exemplo, pessoas que se exercitam, e aqui em Conquista eu tenho visto isso,
em pleno meio-dia, embaixo do sol, suando horrores. E não é no inverno não, é no verão, primavera, com que está fazendo 26 graus, 27 e está correndo meio-dia, 1h da tarde. Isso é altamente contraindicado. Olha, foi interessante você tocar nesse ponto, porque eu deixei de fazer isso. Mas eu lhe digo, é o horário que eu mais gosto. Não está vendo aquele solão torrando na cabeça da gente? É quando eu me sinto super bem fazendo isso. E aí, é um risco. Aí eu já tem algum tempo que eu eliminei. Né? Mas adoro aquele sol escaldante na minha cabeça. Eu chego a tirar o chapéu, né? Para poder caminhar. Mas aí já risquei do meu cardápio. E por último, na população saudável, é outra coisa que geralmente não se comenta, mas se faz uma quantidade grande. O uso de substâncias para malhar. Suplementos que prometem mais energia. Nossa, mãe, Guaraná isso aí parece uma febre, por viu? exemplo, Guaraná em pó é um perigo. Existe uma chamada dose letal de Guaraná em pó. Eu Muito mesmo já importante, peguei hein, Lu, 2 esse pacientes. Tina, é interessante, Muito. vale a pena eu dizer, entrar nesse meio, só para dizer o seguinte, uma vez, doutor, o pessoal, não, para dar um gás, não sei o quê, e eu comprei umas cápsulas de cafeína, né, termogênico no caso, e eu fui malhar, mas meu coração parecia que ia sair pelo peito mesmo, e a pressão estourou, eu peguei fechado a outra, essa eu joguei fora, desfiz os comprimidos, que eu não jogo fecho lacrado, a outra abri, não foi Tina. E também desfiz as cápsulas e joguei fora. Nunca mais eu usei nada para malhar. Que perigo isso você tem. E o café puro, café com cafeína, que eu tomo em casa descafeinado, mas o café com cafeína, ele sobe minha pressão também. Então, eu eliminei a cafeína há muitos anos. Né? E você ia falando do Guaraná em pó, tem doses letais. Olha, o Guaraná em pó, como ele é vendido, umas embalagens vêm com uma medida, uma pequena colherzinha que tem ali dentro. A dose é aquela, por favor, quem está nos ouvindo, não ultrapasse essa quantidade antes de fazer o exercício. Porque a quantidade das substâncias que estão ali no café... No café não, no Guaraná. Desculpa. No Guaraná, elas são estimulantes. Mas quando essa quantidade é muito alta, ela já pode provocar arritmias cardíacas, por incrível que pareça, lesão renal, com falência renal aguda, convulsão e morte. Eu já peguei 2 casos desses. Pelo Guaraná? Pelo Guaraná. Intoxicação por Guaraná. Guaraná em pó. E quando isso acontece, não há o que fazer. Tenta-se até fazer uma diálise, que é filtrar o sangue numa máquina de emergência para tentar reverter o quadro, mas os 2 casos que eu presenciei, os 2 pacientes foram a óbito por causa do Guaraná em pó. Olha o que é que ele fez. Um deles, ele ia sair para malhar, para correr, fez um suco lá, um preparado com frutas, e aí botou 2 colheres de sopa do Guaraná em pó. O recomendável no máximo é uma colher de chá. Uma colher medida, que é uma colher de cafezinho. Não é nem a de chá, é de cafezinho. E aí ele saiu para correr. O primeiro sintoma foi uma convulsão. Dali foi levado para o hospital. Passou a tarde tendo convulsões intratáveis, evoluiu com insuficiência renal e depois morreu. Guaraná em pó. E o Red Bull? Você estava falando aí da cápsula de cafeína. Não é exatamente a marca, é esse título de... Não é marca, qualquer energético. Energético. Tem uma festa famosa da cidade. Eu estava aqui já lembrando de pegar o gancho aí das cápsulas de cafeína que você falou, justamente para comentar. Olha, cafeína é uma substância estimulante. Está presente no café. Estimula mesmo. Dá sensação de bem-estar, de melhor disposição, maior vigor. E quem não tem contraindicação, por exemplo, quem não tem hipertensão descontrolada, quem não tem angina, quem não teve infarto, quem não tem arritmia, pode usar, ok? Pode tomar seu cafezinho. Pode tomar seu café, pode tomar o seu energético, não vou citar marcas aqui, mas são muitas hoje. Eu vou dar um número aqui que é para todo mundo memorizar, 80 miligramas. Quando vocês forem olhar o energético, vocês forem comprar a latinha ou aquela garrafa de 1 litro, de 2 litros, dá uma olhadinha no rótulo, nos ingredientes, vê se tem ali 80 miligramas por 200 ml, que é um copo. Um copo de cerveja tem 200 ml. Bom, essa quantidade tem 80 miligramas, que é a mesma quantidade de cafeína de uma xícara média cheia de café puro, não é o café com leite. Pronto. Procura não passar
dessa dose por mais de 1 hora. Se você quer tomar uma nova dose, após 1 hora, tomar outra e assim por diante, evitando tomar mais de 3 doses. No geral, na festa geral, inteira. Na festa inteira. Festinha, tal. Ok? Agora, não toma logo 2 doses de vez, 3 doses de vez. Essa cápsula que você citou, Lu, Sim, doutor. eu conheço a marca, eu já vi essa cápsula, entendeu? E ela tem 80 miligramas, agora tem ela, tal marca Power, é o dobro, 160. Era essa Exatamente, você tomou uma dose dobrada de Eu cafeína. quase morri. Não, eu tenho muitos anos que eu não tomo café com cafeína. Eu pessoalmente não gosto. Só se estiver num lugar e com café somente cafeína, cafezinho também não tomo. Teve um dia que eu tomei tanto café, essa reunião aqui, um cafezinho, reunião ali, um cafezinho. Quando chegou a noite, eu fui parar realmente no hospital, minha pressão com 22. 22, não sei nem por quanto. Eu sei que eu estava já entrando em choque, que eu estava tremendo. Não tenho tendência compulsiva, então não entrava em convulsão, mas eu já estava sentindo dormir, eu estava no estágio que eu pedi a Deus, Senhor, me perdoe por tudo, que eu acho que agora eu vou. Não foi, não. Agora, Graças a deixa eu mudar essa conversa aqui com o Luiz Cláudio. Antes de você mudar, só para fechar o assunto, e tem mais 2 substâncias que eu Certo. quero citar para as pessoas saudáveis que praticam esporte. Esporte podem sofrer problemas cardíacos por causa dessas 2 substâncias. Uma delas são os hormônios anabolizantes. Então, quem usa anabolizante, primeiro, não devia nem estar usando. Segundo, se está usando, pare de usar. Vai fazer mal. Não importa se logo ou mais adiante, mas vai fazer mal. E uma das complicações são doenças cardiovasculares. Eventos cardiovasculares, morte súbita, infarto, angina do peito e arritmia cardíaca. E a outra, para a gente fechar, é quem infelizmente usa droga, cocaína mesmo. Tem gente usando cocaína antes de malhar, ou até mesmo dar uma cheirada no crack antes de malhar. Isso Como é pode um isso? perigo. Eu conheço, infelizmente, Sim. algumas pessoas que fazem isso, é triste. Eu já falei. Que mas coisa triste, hein? Muito triste. Muito triste. Então a população saudável que pratica esporte vai sofrer complica. Então esses Eu- casos de morte em pessoas que praticam esporte certamente é uma dessas coisas que estão associadas. Mas se já vai fazer esporte, que é uma coisa saudável, não tem que colocar uma coisa que não é saudável misturado com outra saudável. Está neutralizando ou mesmo negativando o efeito positivo do esporte. Positivo, né? Mas só para dar uma... Ô Lu, eu queria tocar uma música agora e depois eu quero voltar com o Luiz Cláudio, porque eu quero continuar com ele um assunto interessante aqui. Vamos lá, agora. Então, vamos lá, ó. Eu quero dizer que essa música cantada por Djavan, Alegre Menina, não é de Djavan, hein, gente? A letra é de Jorge Amado e a música é de Dori Caymmi, né? Djavan só é o intérprete. Solta aí, ele foi tema da novela Interpretou Gabriela. muito bem. Muito bem, né? Muito bem. Maravilhoso, música linda, né, de Gabriela, novela Gabriela, uma das grandes novelas da Rede Globo. Eu aproveito também, antes de continuar aqui, para registrar a presença de que veio assistir o programa da gente, Jéssica Macário. Seja bem-vinda, a gente já está aqui no meio do fim, mas ela está aqui, também mexe um pouco com comunicação, né? Então vamos lá. Tá. Beijo aí, fala aí. É verdade. Boa tarde a todos vocês, Vitória da Conquista. Vim direto de Luiz Eduardo Magalhães para poder acompanhar aí um pouquinho do frio dos meus conterrâneos. Ô, saudade, viu? Não vou mentir. Vamos lá. É isso aí, seja bem-vinda, Jéssica. Mas Luiz Cláudio, você também, olha só, você nasceu em Salvador, é isso? Salvador. Você nasceu em Salvador. Eu acho um privilégio, aí eu pergunto assim, você nasceu em Salvador, olha só, gente, eu espero, é essa a resposta. E seus pais moram aonde? Meu pai mora na ilha de Itaparica. Ah, olha só, eu queria que ele dissesse isso, Ilha de Itaparica. Na Ilha de Itaparica, ó que chique. E Vai lá. minha mãe mora aqui em Conquista. Aqui em Conquista, né? Mas tá sempre indo lá, voltando, Sim. de vez em quando todo mundo tá indo lá na ilha. Que chique. Mas você passou sua infância em Itaparica, tá também na sua adolescência, alguma coisa assim ou não? Minha infância e adolescência, quando estudando, era em Salvador. Uhum. Qualquer feriado ou as férias, era na ilha. Na ilha. Contato constante com o mar, com a natureza. É. Olha só, agora aqui é a minha pergunta. Você mexe com música, né? Você é músico, né? Sim. Você é especificamente baixista. Sim. Né? Hoje você esqueceu de trazer o violão, né? Não deu para trazer dessa vez, você vai ficar devendo. Estou Né? devendo. Tá devendo, né? Aí você chegou a tocar na noite em Salvador? Sim. Tocando baixo ou tocando violão? Ou os dois? Baixo, violão, guitarra. Certo. E bandolim. Aham. Eu levei um período
tocando na noite em Salvador. Isso foi entre 83 até 88, 89, por aí. E eu tinha uma banda também, nós tocávamos. O nome da banda, lembra? Não tinha nome. Não tinha nome não, uma banda. Pronto. Nós éramos convidados para tocar, eles até nos pagavam também. E ajuda muito, né? Para o estudante, qualquer dinheirinho que entre, hein? E também toquei em bares, sozinho mesmo, só eu tocando voz e violão. Acompanhava também outros artistas? Ganhando por isso, às vezes eu chamava pessoas que cantavam, geralmente da faculdade, para cantarem comigo. Mas a medicina aos poucos foi tomando mais lugar do que a música em minha vida. Hoje eu toco 8 instrumentos, mas a nível doméstico, em reuniões com os amigos. Agora você pode ficar à vontade, né? Para você dar seu telefone, em caso de... se alguém precisar de um baixo. Você pode ficar à vontade, dar o telefone de contato. Agora deixa eu te perguntar. Uma palhinha. Uma palhinha, né? Agora deixa eu te perguntar. Alguém famoso, você já tocou com alguém famoso? Assim? Caetano Veloso e Luiz Melodia. Pronto. Ninguém famoso. Eu perguntei famoso. Meu Deus do céu. Vou pedir autógrafo. Pois é. Nada, mas foi uma coisa assim, ó, foi uma ocasião fortuita. Tinha um barzinho no topo daquela ladeira, de frente ao quartel dos Aflitos. Eu lembro, eu sei, eu Campo sei. Grande. E uma nossa colega de faculdade, ela morava no prédio ao lado. Então, quando a gente queria tocar, sair para tocar, ou reunia a turma para tocar, nós íamos para esse barzinho. E esse barzinho era frequentado por algumas pessoas de renome, um deles Caetano Veloso. E eu lembro a noite que eu estava tocando com a turma, estava tocando a música dele, ele chegou e sentou numa mesa ao lado. E aí acenou para mim, eu continuei tocando, cantando, lembrando. E para ele sentar na nossa mesa e a gente começar a tocar algumas músicas juntos, foi automático. Uma outra ocasião foi Luiz Melodia, numa situação semelhante. Nós chegamos, ele já estava, e aí eu toquei de propósito uma música dele para ver se chamava a atenção dele, ele vinha para a mesa, nós íamos para dele. Foi exatamente o que aconteceu. Que bom, né? Ô Luiz Cláudio, eu quero te agradecer demais você ter vindo. Eu quero te dar 2 coisas aqui. Ó, eu que agradeço. Uma é o livro de Jorge Amado, Capitã de Areia. Outro aqui é um outro presente. Foi por isso que ela escondeu logo o livro. Escondi, quando ele fez, escondi. Né? Isso aqui é um presente, um trabalho de Mitz, né? Uma garrafa que ela trabalha sempre, né? Entendeu? E você vai lembrar da gente. Eu quero agradecer a Mitz da Calade, eu quero agradecer a Juca da LBM. Né? Eu te agradeço demais, né? Você, essa pessoa, esse coração de leão, né? Artista, sensível, e que cuida do coração de todas as pessoas, do coração da gente, né? Aliás, estou precisando até fazer minha revisão. Bora lá. Vamos lá, né? Mas brigadão, né? E eu agradeço a oportunidade, só o fato de estar com você conversando. Obrigada. E aqui fica, né, o meu desejo de nos reunirmos outras vezes, não precisa ser com os microfones. Tá bom. Para conversar, né? Desde a época que a gente vai conversar, né? Porque eu sei hoje de inglês, eu devo a ela. Ah, meu, que é isso, né? E naquela época nós conversávamos muito sobre muitos assuntos. É verdade. Eu gosto de pessoas que conversam, tem um papo fluente, muita cultura, que é o seu caso. Obrigado também. Obrigado a você, né? E vamos chamar os nossos comerciais, Lu, por favor? Agora, vamos lá. Oi, de conversa em conversa. 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 Oi, de conversa em conversa.